Bom dia, Rian. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Hugo. Bom dia, Camilo. Beleza? Vou disponibilizar aqui para vocês. Bom dia, então. bom dia. Bom dia. Então, vocês devem estar vendo aí a estrutura num corte longitudinal da estrutura do aparelho reprodutor feminino. Espero que todos estejam vendo. E aquele mesmo esquema que eu conversei com vocês, deixei claro para vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer tipo de curiosidade, por favor, não deixem de perguntar, né? É um assunto assim, muito importante para as dúvidas poderem ser tiradas. Então, não deixem de perguntar. Bom dia, Tobias. Não deixem de perguntar, não deixem de questionar, tanto no contexto da matéria quanto no contexto de curiosidades. Né? Eu estou aqui à disposição para isso. Né? O professor de biologia está aí exatamente para poder tirar todas as dúvidas no que diz respeito à sua matéria, à sua área. Né? Então, estou aqui à disposição. Daqui a pouco a gente vai mais à frente falar de métodos contraceptivos, daqui a pouco a gente vai falar também de doenças sexualmente transmissíveis, na verdade, infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque o nome mudou. E, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. Pode me interromper, é o esquema de sempre, né, que vocês estão acostumados aí. Bom, então o que acontece é o seguinte, quando eu analiso a estrutura... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Sim. Tá, beleza. Bom, então quando a gente analisa a estrutura do aparelho genital feminino, é importante a gente entender que nós vamos ter algo assim bem interessante, porque praticamente todo ele é interno. Enquanto a grande maioria do aparelho reprodutor masculino, principalmente o aparelho de cópula, né, que é o pênis, é externo, bem como os testículos também, que são externos, né? Eu não sei, só um detalhe que eu acho que ficou faltando falar. Eu cheguei a mostrar essa figura aqui para vocês na aula passada. Eu não lembro, Marcelo. Também não lembro. Eu acho que não. Eu acho que essa eu passei, não foi? Isso aqui eu expliquei. Beleza, então ficou faltando um detalhe, um pequeno detalhe de aparelho reprodutor masculino, que eu vou fechar agora. É um negócio muito rápido, tá? Que é o seguinte, olha só. Só para vocês poderem ter um pouco de noção. Então aqui a gente tem um testículo, né? Então eu estava falando de feminino, voltei para o masculino porque faltou 2 slides só. Então aqui eu tenho um testículo, que o testículo está num corte, né? Aqui nós temos os túbulos seminíferos. Nesse desenho o cara puxa um túbulo seminífero desse e dá uma secção, dá um corte aqui. Aumenta bastante esse corte e está mostrando de frente, ou seja, o túbulo seminífero está aqui, o cara deu um corte aqui e está fazendo o que para você? Está mostrando ele assim para você. Está de frente, certo? E bem maior, que é isso que você está vendo aqui. Tem como você ver aqui todas as espermatogônias, as espermátides, espermatócito primário, tudo bonito secundário, os espermatozoides aqui no centro, né? E você percebe a presença de... uma célula mais avermelhada aqui, que é o que nós chamamos de célula de Sertoli. Tá? Essa célula de Sertoli ela tem como principal característica que organizar, né, as células que estão fazendo parte desse processo de espermatogênese. Né? Então, se você perceber, eu tenho meio que uma organização aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra figura melhor e vocês percebem que existe uma organização. Então, a funcionalidade da célula de Sertoli, ela é um pouco assim, fica meio que no nimbo, né? Mas os pesquisadores acreditam que, com certeza, uma das funções é meio que organizar todo esse contexto aí de espermatogênese. Além de nós observarmos as células de Sertoli, nós também vamos observar essas células aqui, que são chamadas de células intersticiais. Elas são periféricas ao
túbulo seminífero, mas ela não vai estar dentro do túbulo seminífero. Dentro do túbulo seminífero eu só tenho as células que estão relacionadas à formação dos espermatozoides. Então eu tenho espermatogônia, espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. Tá? Do lado de fora eu posso ter então as células intersticiais, ou também conhecidas como células de Leydig. Tá? Essas células são muito importantes porque elas são ativadas pelo hormônio luteinizante e produzem testosterona. Então, essas células vão estar produzindo testosterona, essa testosterona que tanto se fala aí, né, em relação a contexto de masculinidade, contexto de caracteres masculinos, é essa célulazinha que você observa aí, conhecida como células intersticiais ou células de Leydig, que vão estar produzindo a testosterona. Lembrando que elas são ativadas pelo hormônio luteinizante, né, que é produzido na hipófise, correto? Também, para os homens, o hormônio luteinizante, ele também pode ser chamado de hormônio estimulador das células intersticiais, ICSH. Então, mais uma vez, para vocês anotarem, por favor. Em homens, né, o hormônio luteinizante, que é o LH, ele também pode ser chamado de hormônio estimulador das células intersticiais. Nesse caso, ICSH. Tá? Células intersticiais, essas que também são conhecidas como células de Leydig. Então, o LH estimula essas células e elas passam, então, a produzir testosterona. São elas que produzem testosterona. E aqui eu tenho, imagine, por exemplo, que eu tenha pego um pedaço desse aqui, né, e aumentei aqui para você ver. Então, essa figura aqui está bem mais bonita, né? Então, você consegue ver, ó, isso aqui é a lâmina basal da estrutura né, que delimita o túbulo, né? Aqui eu tenho espermatogônias, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, espermatozoides, né? A célula de Sertoli, que é esse negocinho grandão que você está vendo aqui com esse núcleo, ó, outra célula de Sertoli. Perceba como é que ela realmente divide, né? Organiza essa divisão para poder gerar os espermatozoides. E aqui eu tenho as células intersticiais, né? Essas aqui são as células intersticiais, são as células de Leydig, que estão produzindo testosterona mediante a ação do LH. Alguma pergunta, alguma dúvida nisso aqui? Nenhuma, né? Aqui eu tenho uma fotomicografia, né, mostrando a estrutura do tecido, né, do túbulo. Aqui eu tenho as espermatogônias, aqui eu já vou ter espermatócito primário, secundário. Aqui, esse parece umas nuvens aqui, já são espermatozoides, porque já estão bem pequenininhos, né? E lá para dentro já é a estrutura que é o lúmen, né? E as células intersticiais, tá vendo? Aqui é a célula intersticial. Todas essas aqui são células intersticiais. Aqui seria já um outro túbulo seminífero, tá vendo? Essa região é a região externa. Né? O termo intersticial quer dizer o quê? Entre tecidos. Né? Então, são células que estão entre os tecidos dos túbulos seminíferos. Correto? Bom, agora sim, né, a gente entra falando de sistema reprodutor feminino, né? Então, agora a gente vai dar uma ênfase maior a ele, certo? Peço que prestem muita atenção, porque tem alguns detalhes que acabam sendo um pouquinho mais complicados do que o sistema reprodutor masculino, mas que a gente vai tirar de letra. Só peço que tenham mais atenção, prestem mais atenção. Então, vamos lá. Quando eu analiso, eu não estou mostrando aqui, na apostila de vocês tem até um desenho, mas quando eu analiso a estrutura do aparelho reprodutor feminino, a gente vai ter uma parte externa, que é bem pequena, né, e praticamente todo o restante interno. Essa parte externa, que é pequena, a gente conhece como vulva, né? A parte, então, tem a galera que às vezes não tem muita noção, não, porque ali, ó, ali é a vagina, aquela parte externa ali, aquela região ali, ó, é a vagina. Não é a vagina é interna. O que você observa numa mulher, né, numa estrutura, num desenho, né, de uma estrutura feminina, o que você observa é vagina.
é o que você observa é a vulva, né, a parte externa. E essa parte externa, a vulva, ela é formada por um par de grandes lábios, um par de pequenos lábios, né, o chamado clitóris, tá? O meato urinário e o meato vaginal. O que é meato? É orifício. É orifício de saída ou de entrada, né? Então, nesse caso, meato é orifício. Então, o meato urinário, né, que é o finalzinho da uretra, para onde está saindo a urina, e o meato vaginal, que é exatamente o local de cópula por onde ocorre a penetração do pênis para permitir a cópula, certo? Então, isso é vulva. Então, a vulva é formada por um par de grandes lábios, um par de pequenos lábios, né? O clitóris, o meato urinário e o meato vaginal. Lembrando que o clitóris é o órgão sensitivo em relação a prazer em relação às mulheres, correto? E é importante entender, isso é bem interessante, que esse órgão, né, ele é muito similar a um pênis. Por quê? Porque, na verdade, existe uma estrutura que precede tanto o pênis quanto o clitóris, que, na verdade, no homem dá origem ao pênis e na mulher dá origem ao clitóris, correto? Então, na verdade, tanto o pênis quanto o clitóris são originados da mesma estrutura, correto? E dessa forma, então, por isso é que a gente não pode dizer, né, por isso que é errado dizer que existem hermafroditas verdadeiros na espécie humana. Porque quando eu falo de hermafrodita, eu estou falando de um indivíduo que é capaz de produzir espermatozoides e óvulos, né? Não necessariamente simultaneamente, mas eles têm que produzir espermatozoides e óvulos pelo menos num período da vida, correto? Mas isso não acontece na espécie humana. Ou produz espermatozoide ou produz óvulo. Por quê? Porque da mesma maneira que o clitóris e o pênis apresentam uma estrutura comum, tá? Nós vamos ter ovário e testículos também apresentando uma estrutura comum, né? O testículo no homem é um ovário que desceu, né, por conta de características masculinas, principalmente de um gene que a gente encontra na região holândrica do cromossomo Y, que vai ativar a produção de testosterona ainda no desenvolvimento fetal e que vai fazer com que aconteçam modificações. Por isso que é interessante, às vezes você ouve muito pessoal, de repente vocês já ouviram falar isso, todo mundo, quando é concebido, e nos primeiros meses de gestação, todos são meninas. Todos são mulheres. Certo? Por quê? Porque, na verdade, se tem um cromossomo Y, sofre modificação. Se não tem o cromossomo Y, na verdade, se mantém do jeito que está e só aumenta, só cresce, só aprimora. Entendeu? Então, isso é um lance interessante aí quando a gente faz comparativo entre masculino e feminino. Bom, falando sobre isso, a gente leva em consideração que existe uma parte externa, e agora falando da parte interna, a gente vai observar o quê? A presença de vagina, que é o chamado também canal vaginal, né, que é o local de acoplamento do pênis. A vagina tem como objetivo esse fundamento, né, a cópula, permitir que o pênis acople a ele. Outro ponto importante é a musculatura da vagina, que tem também como objetivo, como eu falei na aula de reprodutor masculino, todo o contexto sensitivo do homem está na glande, está na cabeça peniana, né? Então, a musculatura da vagina, ela tem como objetivo estimular essa glande no momento da penetração, para poder, então, fazer que o homem seja excitabilizado até o ponto de orgasmo e ele libere, então, o espermatozoide nesse ponto aqui. O esperma é liberado aqui. O esperma é liberado dentro do útero. Não, o esperma é liberado aqui nessa região, que nós conhecemos como colo do útero. Tá? Essa região aqui, onde você tem praticamente a transição da vagina com o útero, é o que a gente chama de colo do útero, é o colo uterino. O espermatozoide que é liberado aqui, ele vai subir por aqui pelo útero, vai chegar aqui na tuba uterina, vai passar praticamente toda a tuba uterina e vai fecundar o ovócito nessa região aqui. Tá? Correr, tá? Bom, aqui eu tenho a estrutura do útero,
com a sua musculatura caracterizada como endométrio, né? Que é, ou melhor, com a musculatura uterina, onde por dentro você vai ter um endométrio, né? Essa periferia aqui é o endométrio, certo? Essa estrutura do útero está ligada a duas tubas uterinas ou trompas de falópio, é um nome mais antigo, mas de repente você pode escutar isso, né? E as tubas uterinas, ao contrário de que muita gente acha, elas não estão ligadas ao ovário. Tá? Então, as tubas uterinas não se ligam, não estão coladas, não estão fixas no ovário. Por incrível que pareça, essa situação que você está vendo aqui, de proximidade da tuba uterina aos ovários, é normalmente quando está no período fértil, né? Próximo, na verdade, no dia fértil, né? É que você vai ter essa aproximação da tuba uterina do ovário. Quando não está no dia fértil, né, em outros períodos, ela fica bem mais afastada. Correto? Então, ela não está grudada, ela não está colada ao ovário. E, por último, a gente tem a estrutura do ovário, né, que apresenta esse pedúnculo aqui, que se fixa ao útero também, né, e que tem como principal característica essa gônada, né, o ovário é uma gônada, da mesma maneira que o testículo é, né, que tem como característica aí a produção tanto de hormônios quanto de células reprodutoras. Né? Então, é uma glândula, toda vez que você escutar o termo gônada, está falando ou de testículo ou de ovário, certo? Nesse caso aí, recebe esse tipo de designação, por quê? Porque é a estrutura que tem como característica produzir hormônios e também produzir a estrutura de células germinativas, né? De células gaméticas. Né? Bom, dando continuidade, eu tenho outro desenho que já mostra, né, aqui no corte desse lado e aqui sem ser o corte, né, como seria a estrutura externamente, né, e aqui é a estrutura num corte, mostrando também um corte interessante no ovário, e esse corte nos mostra mais ou menos como acontece o ciclo ovariano, né, que a gente vai falar melhor quando entrar falando de ciclo menstrual, né, que eu vou especificar isso melhor para vocês. Mas você consegue perceber nitidamente que existe um ciclo ovariano aqui, ó, onde o folículo ovariano vai crescendo, né? Aqui nesse momento vai acontecer a ovulação, aí depois fica isso aqui que é um corpo lúteo, ele vai regredir e fica uma cicatrícula. No próximo mês, normalmente você vai ter isso aqui acontecendo e tal, e assim por diante. A cada mês você tem esse ciclo acontecendo, tá? Quando eu dou essa aula, sempre vem algumas perguntas, alguns questionamentos das meninas sobre os famosos ovários policísticos, né? Então, o ovário normal, você vai ter esse tipo de situação aqui, onde eu tenho ali, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês numa outra figura, onde eu tenho ali uma infinidade de ovogônias, uma quantidade também significativa de ovócitos, né? E ovócito primário, ovócito secundário sendo passando pelos ciclos, como eu falei anteriormente. Tá? E o que acontece no ovário policístico é que, em algumas ocasiões, você tem o ovócito, né, a ovogônia. Todos esses nomes que eu estou falando, eu vou explicar mais à frente, vocês vão entender o que eu estou falando. Você vai ter uma ovogônia que entra no ciclo ovariano, mas ela não termina o ciclo. Então, da mesma maneira que na espermatogênese a gente tinha uma fase de crescimento, na ovulogênese, a gente tem uma fase de crescimento também. Nessa fase de crescimento, a estrutura de ovogônia, ela cresce e se transforma num ovócito primário. Só que esse ovócito primário ele tem que se dividir para poder formar um ovócito secundário e dar continuidade ao ciclo. Só que em algumas ocasiões esse ovócito ele cresce, mas não se divide. E aí logo depois entra no ciclo mais um ovócito. E aí você passa a ter vários ovócitos que não terminaram o ciclo, né, inchados, crescidos, desencadeando esse inchaço, dor, né, sangramento em algumas ocasiões, na menina, na mulher que apresenta isso aqui. Geralmente se controla, né, os ovários policísticos através de hormônio. Próprios anticoncepcionais específicos têm a capacidade de fazer o controle. Em algumas ocasiões, dependendo do grau, do tamanho, do incômodo, da dor, se faz intervenção cirúrgica. Né? Mas aí quem vai falar isso é o ginecologista, que vai ter
todo o aval para poder falar, né, de o que deve cuidar com administração hormonal e o que deve fazer uma intervenção cirúrgica. Bom, saindo daqui, eu tenho um ovário, né, em toda a sua anatomia, né, um ovário aqui bem interessante, sendo identificado aqui, tá? Mostrando a estrutura, né, de ovogônadas aqui, né, que são os folículos ovarianos, né, aí daqui a pouco você vai para o folículo primário, que é o ovócito primário, né, esse ovócito primário, então, ele vai dar origem a um folículo secundário, tá? Vai acontecer a ovulação, que é a liberação do ovócito, né, que é chamado de ovócito 2, certo? Ele vai liberar. É importante entender que na ovulação não existe a liberação do óvulo. Negócio bem interessante aí, né? Na ovulação não está acontecendo a liberação do óvulo, está acontecendo a liberação do ovócito, tá? E tem um outro aspecto interessante aí também, que é o seguinte: se uma mulher ela nunca teve relação sexual, ela nunca na vida formou um óvulo. Tá? Por quê? Porque a predisposição para poder se formar um óvulo é o espermatozoide penetrar nesse ovócito aqui. Então, para ela poder formar um óvulo, o espermatozoide tem que entrar nesse ovócito aqui. Praticamente, o óvulo ele é só formado alguns segundos, alguns minutos antes da fecundação. Antes de acontecer a fecundação é que ocorre a formação do óvulo. A gente vai trabalhar isso melhor, eu vou explicar isso melhor para vocês à frente, tá? Mas o que você observa aqui é exatamente isso, né? Onde você vai ter aí esse ciclo, vai acontecer a ovulação, a liberação do ovócito 2, certo? O que sobrou, essa estrutura que sobra aqui, ela forma o que nós chamamos de corpo lúteo ou corpo amarelo, certo? Que vai estar aí produzindo muitos hormônios importantes, a gente vai ver, correto? E ao final do ciclo, ele vai reduzir, vai regredir, dando origem a um corpo albícano, que você está vendo aqui, ou ao que nós chamamos de cicatrícula. Então, cada ovário da mulher vai apresentar uma quantidade significativa de cicatrículas que correspondem a cada ovócito que ela ovulou, a cada ovócito que ela liberou, certo? Então, isso aqui é uma visão bem legal da estrutura, né, e da anatomia desse que é o ovário, tá? Bom, nesse outro esquema aqui, eu tenho o mesmo desenho, até de uma maneira um pouco mais simplória, né? Mas mostrando a mesma coisa. Você vai estar lá o folículo, né? Ele vai crescer, né? Vai ficar maduro, vai liberar o ovócito. O que restou dessa liberação dá origem ao corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo vai ter uma atividade, depois ele regride e se transforma no corpo albícans, né? Ou na cicatrícula, que vai se manter nesse ovário. Tá? E aqui eu tenho uma fotomicografia de um ovário mesmo, só que isso aqui é um ovário de roedor, um ovário de rato, tá? Mas que é muito similar, né, ao ovário feminino da espécie humana. Segue um padrão muito similar, né? Os mamíferos eles apresentam uma similaridade muito grande em relação aos seus órgãos, em relação a esse contexto hormonal. Então você tem aqui a estrutura de um ovário, né, de roedor, um ovário de rato. Bom, aqui o que você percebe na periferia são o que eles chamam de folículos primários, que na verdade as ovogônias, né? E aí você percebe que não existe muito bem uma organização igual acontecia no testículo, né, lá no túbulo seminífero. Então você percebe que você vai ter várias células em vários estágios, né? Então aqui eu tenho os folículos primários, aqui eu já tenho o folículo de Grasf, que é o folículo que vai determinar a liberação. Isso aqui, na verdade, vai migrar para a parede do ovário para poder fazer a liberação, né? Aqui eu tenho folículo atrésico, um folículo em crescimento. Esse folículo atrésico que ele fala é exatamente a cicatrícula que eu falei para vocês. É o que vai ficar, o que vai se manter, né? Aqui eu tenho outro, por exemplo, aqui eu tenho outro. Ah, Marcelo, mas essa rata ela tinha que idade? Ela só tem 3, ela só ovulou 3 vezes? É importante você entender que nós estamos tendo um corte longitudinal, né? Então você está vendo um plano apenas. É importante você entender que esse ovário ele tem uma morfologia, igual ao ovário feminino, né? Então, ao longo de toda a estrutura do ovário, você vai encontrar
várias cicatrículas lá, estáticas, né? Estabilizadas, porque já passaram por todo o processo. Alguém entrou aqui, deixa eu só... Bom, então isso é uma anatomia, tudo que eu acabei de falar é anatomia de sistema reprodutor feminino. Né? Tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, de comentar, é anatomia. Agora a gente vai entrar falando de como acontece essa fisiologia, né? Como acontece esse processo de ovulogênese, né? E nesse ponto eu quero muita atenção. Tá? Então, seguinte, ou melhor, pergunta que não quer calar. Alguma pergunta em relação à anatomia, algum questionamento, alguma curiosidade? Tudo tranquilo? Tá tudo certo. Por mim também, tudo certo. Show de bola. Então vamos lá. Quando eu falo de ovogênese ou ovulogênese, tanto faz, eu estou falando da gametogênese que está acontecendo nas mulheres. Então, nos homens era o quê? Espermatogênese, porque estava formando o quê? O espermatozoide. E na mulher é ovulogênese, porque está formando o quê? O óvulo. Tá? Como você percebe, existem algumas etapas que são similares. Então, a gente vai ter uma etapa de multiplicação, que também é conhecida como etapa de germinativa. Nós vamos ter etapa de crescimento, nós vamos ter uma etapa de maturação, que também está diretamente ligada ao processo de meiose. Mas já tem a primeira diferença em relação à espermatogênese. Não existe etapa de diferenciação. Não vai ter fase de diferenciação. Então, voltando aqui, ó, só para a gente se ligar, tá? Aqui, ó. Nos homens, ainda teria um período de diferenciação, uma fase de diferenciação, que é a espermiogênese, que eu cheguei a comentar com vocês no finalzinho da aula passada. Tá? Então, nas mulheres, primeira coisa que você tem que anotar de diferença é que não acontece a fase de diferenciação, não existe ela. Só tem 3 fases. Bom, vamos a outras diferenças importantes. Eu falei para você que o processo de espermatogênese ele vai começar no menino quando esse menino ele entra na puberdade. Então, quando ele começa a ativar os seus contextos hormonais sexuais, é que esse menino começa a apresentar os processos de espermatogênese, né? Esse menino começa a apresentar as primeiras ereções, normalmente são ereções noturnas, ele começa a apresentar também as primeiras ejaculações, que são ejaculações noturnas também, ele não tem controle disso, né? Porque, na verdade, o organismo dele está se acostumando, ele está começando aquilo ali. Esse menino, como eu falei, inicia a espermiogênese, a gametogênese, quando ele está por volta dos seus 10 anos, 11 anos, né? Até um pouco mais, depende. Em nenhum momento antes ele vai ter maturação de espermatozoides ou produção de espermatozoides. Eis um ponto importante diferencial nas mulheres. As meninas começam a sua ovogênese, a sua ovulogênese, quando ainda estão no útero materno. Né? Fica lá, né, que alarme, meu Deus, como é que pode isso? Vamos lá, vamos entender isso. Os hormônios que estão ativos no processo gestacional da mãe, principalmente a progesterona, são os mesmos hormônios que vão ativar o processo de ovulogênese da menina. Então, quando essa menina está por volta do 4º, 5º mês gestacional, nesse bebezinho, o que vai acontecer com ela? Ela já apresenta células, ela já tem um ovário bem formado, praticamente formado, tá? E ela começa a apresentar receptores no ovário para a progesterona que está em altíssimo grau na mãe. Porque é a progesterona que está fazendo com que ocorra a manutenção da gravidez. Só para você ter ideia, alguns abortos se dão por uma queda drástica na progesterona, que não se sabe ao certo, às vezes por ingestão de algum tipo de medicamento que inibe a progesterona baixou, já era, vai abortar na hora, certo? Então, quando essa criança ela tem lá por volta de 4, 5 meses, seu ovário já está formado, já tem proteína receptora para a progesterona, ele começa então a absorver essa progesterona e imediatamente ativa a primeira etapa da ovogênese, que é exatamente a etapa de multiplicação, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então a menina, ainda no útero materno, por volta de 4, 5 meses, começa então a produzir suas ovogônias. Então essas ovogônias aqui já começam a ser produzidas lá
no útero materno. Bom, e dá-lhe na produção. Eu estou falando de 4 a 5 meses, então resta aí 4 meses de gravidez ainda, né, no mínimo, né, para poder produzir ovogônia. Então ela produz muito ovogônia. E, por incrível que pareça, ela produz mais ovogônia do que ela vai utilizar, né? Se a mulher utilizasse todas as ovogônias que ela produz nesse período de 4 meses, essa mulher, para poder utilizar todas elas, teria que viver mais de 500 anos. Só para você ter ideia. Né? Porque, na verdade, ela produz uma quantidade muito grande, muito maior do que ela vai necessitar durante sua vida ativa. Tá? Bom, essa menina, então, 9 meses, nasceu. Bebezinho nasceu, que lindo, maravilhoso, espetacular. E no momento que essa menina nasce, ocorre uma interrupção. Então, entre o período germinativo e o período de crescimento, acontece um hiato, uma interrupção de alguns anos. Tá? Uma particularidade aí em relação ao lance do nascimento de meninas, o que pode acontecer em algumas ocasiões, principalmente nas primeiras trocas de fralda, na primeira semana de troca de fralda, isso não acontece sempre, mas pode vir a acontecer. Às vezes a mãe pode encontrar um pouco de sangue na fralda, quando vai trocar. Isso é desespero, né? Tu imagina você com um bebezinho de 1 semana, você vai trocar a fralda, tem sangue. Né? Por que isso acontece? Porque a estrutura reprodutora da menina, ela praticamente só estava formada e só tem que crescer. Então, como ela estava exposta à progesterona, a progesterona faz com que ocorra uma irrigação no útero dessa menina, um aumento de irrigação. E enquanto essa progesterona estiver alta, ocorre a manutenção desse aumento de irrigação. Quando a criança nasce, ela não está produzindo mais progesterona e ela não tem mais contato com o altíssimo grau de progesterona da mãe. O que vai acontecer? Ela literalmente vai ter como se fosse uma pequena menstruação naquele momento. Pode acontecer em algumas ocasiões e não. Né? Então, se porventura aí alguma menina no futuro tiver filha, fique atenta, porque se isso acontecer, você vai lembrar do professor Careca que está te dando essa aula hoje, certo? E vai ficar tranquilo. É claro, óbvio, se essa hemorragia continuar muito, tem que procurar, sempre procura um médico. Sempre vai procurar um médico. Teve isso, vai procurar um médico. Mas isso pode acontecer. Tá? Por exemplo, na minha filha, não aconteceu. Né? E eu, como biólogo, né, eu falei, pô, né, caraca, eu sei disso, não aconteceu. Graças a Deus, né, para não assustar ninguém, mas não aconteceu. Mas é algo normal que, se porventura acontecer, é claro que você deve comunicar a obstetra, né, da criança e tal, mas na grande maioria dos casos não tem problema algum, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Bom, então, hiato. Então, a criança nasceu, e aí quando essa menina estiver entrando na puberdade, isso vai variar bastante, né? Então, tem menina que está entrando na puberdade, às vezes, com 9 anos. Né? E tem mulher que só vai entrar na puberdade com 18, com 19 anos. Então, isso tem uma variabilidade muito grande. Tá? Alguns pesquisadores acreditam que, se você faz esse comparativo, né, há alguns anos atrás, os primeiros estudos sobre isso, deve datar de uns 100 anos atrás, mais ou menos. Tá? Essa puberdade ela começava bem tardia. Então, ela estava começando por volta de 15, 16 anos e tal. Hoje, é normal que essa puberdade comece aí, já, acho que, se eu não me engano, a média hoje é por volta de 12 anos. Tá? 12, 13 anos. Mas isso acontece às vezes antes. Alguns pesquisadores acreditam que isso está diretamente ligado ao aumento do estímulo à sexualidade, que em todas as comunidades praticamente do planeta, e isso acaba sendo, que foi acentuado. Né? Então, quando você é estimulado à sexualidade por imagens, por conversas, por uma série de coisas, esse processo provavelmente pode estar acontecendo mais antecipadamente. Existem outras pesquisas também que já remetem a um outro lance, que esse acredito eu, até um pouco mais grave, que é o seguinte: é bem provável que isso possa estar acontecendo também a grande quantidade de hormônios que estão sendo utilizados na alimentação.
Como assim? Muitos animais hoje, né, eles, principalmente os frangos, por exemplo, os galináceos, utilizam muitos hormônios nesses animais para ele poder crescer mais rápido. Né? Peru, frango, próprio boi, né? Você tem alguns hormônios, e esses hormônios podem estar interferindo e fazendo com que essa puberdade ela esteja vindo mais antecipadamente. Mas ainda não tem estudo muito concreto sobre isso, né? Mas são especulações. Tá? Bom, então, quando essa menina entrou na puberdade, ela está entrando na puberdade aí por volta, sei lá, vamos botar 12 anos, tá? E aí, o que acontece? Ela passa a produzir os seus hormônios hipofisários, FSH e LH, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. LH, hormônio luteinizante, FSH, hormônio folículo estimulante. Ela passa a produzir isso, e quando ela passa a produzir, são esses hormônios que vão reativar, agora de forma cíclica, né, a cada mês, ou seja, menstruação, né, então passa a ativar de forma cíclica esse processo. Tá? E aí, o principal hormônio que vai fazer com que aconteça esse crescimento aqui, ou seja, uma ovogônia da origem a um ovócito primário, é o FSH, que é exatamente esse fenômeno que você está vendo aqui, ó, esse crescimento que você está vendo aqui. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer esse crescimento, né? Ainda nesse período ovulatório, você vai ter a primeira meiose, dando origem a um ovócito 2 e um corpúsculo polar. Outra diferença importante. Enquanto, a partir de uma espermatogônia, nós observávamos a produção de 4 espermatozoides, a partir da célula análoga à espermatogônia, que é uma ovogônia, nós vamos observar apenas a formação de uma célula viável, um gameta viável, que é apenas um óvulo, certo? O restante aqui que nós chamamos de corpúsculos polares, tá? Ou glóbulo polar, não é célula viável, não é gameta viável, correto? E aí você deve estar se perguntando assim, Marcelo, mas por que acontece isso? Por que forma, por exemplo, um ovócito 2, apenas um ovócito 2, e o outro é corpúsculo polar? Porque a fecundação geralmente vai acontecer no primeiro terço da tubo uterina. Então, retornando aqui, ó, a fecundação vai acontecer aqui, primeiro terço da tubo uterina. Desse período até chegar aqui, para fixar no endométrio, eu tenho cerca de 3 a 4 dias. Nesse período aqui, não tem nenhum tipo de possibilidade na tubo uterina de nutrientes. Então, eu tenho que ter um tamanho maior para poder armazenar vitelo, armazenar nutrientes, para poder nutrir esse ovócito, que na verdade já não vai ser mais ovócito, porque se foi fecundado, eu já tenho uma estrutura formando divisões, então já vai ser uma mórula, a gente vai ver isso mais à frente, ela até chegar ao ovário, até chegar ao útero, ela vai necessitar de nutrientes. E o nutriente está aqui. Então, parte do nutriente que ficaria aqui é doado para cá. Eu formo um ovócito 2. Bom, é esse ovócito 2 aqui que vai configurar essa situação. É esse ovócito 2 que vai sair daqui. Correto? Esse ovócito 2 que sai daqui, ele sai levando aderido a ele esse corpúsculo polar. Tá? E aí vem a parte interessante, que é o seguinte. Se essa mulher não tiver nenhum tipo de relação sexual, se essa mulher simplesmente fechar o ciclo e menstruar, essa estrutura aqui, que é o ovócito 2, vai ser liberado na menstruação. Poderá ser degradado antes e poderá ser liberado na menstruação. E essa mulher jamais vai formar um óvulo. Então, uma mulher, quando a mulher não tem relação sexual, né, quando ela não é fecundada, a cada menstruação dela, ela está liberando um ovócito 2. E se ela nunca teve nenhum tipo de relação, se ela nunca abortou, por exemplo, nunca teve um filho, tá, essa mulher, ela nunca formou um óvulo. Correto? Ela só vai formar um óvulo quando acontecer o quê? O espermatozoide, no momento da fecundação, vai chegar aqui,
vai romper uma barreira que você vai observar aqui, porque se você identifica aqui, ó, o ovócito está aqui no meio, mas eu vou ter uma série de barreiras aqui, que são caracterizadas como corona radiata e zona pelúcida. O espermatozoide ele chega aqui e ele tem que romper isso tudo para poder unir a sua membrana à membrana do ovócito e liberar no interior do ovócito o seu pronúcleo masculino. Quando esse pronúcleo masculino entra, é que vai acontecer o quê? Vai acontecer essa segunda meiose. Vai acontecer, então, essa segunda meiose, e aí vai formar um pronúcleo feminino, que é praticamente o óvulo. O que vai acontecer? O pronúcleo masculino que já está lá dentro se junta a esse pronúcleo feminino, que é o óvulo, e caracteriza, então, a fecundação. Um outro tabu que o pessoal costuma falar pra caramba, que é errado, né? A fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo. Não. Porque, na verdade, o espermatozoide ele se une com o ovócito 2. Depois que ele se uniu com o ovócito 2, ocorre a liberação do pronúcleo dentro desse ovócito 2, que ativa uma meiose 2 para poder formar um óvulo, e aí o pronúcleo masculino se unir a esse pronúcleo feminino e somente aí caracterizar uma fecundação. Ou também conhecido como anfimixia ou cariogamia. Somente assim a ovogênese feminina termina. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Marcelo, você falou que vai formar só um óvulo por causa da quantidade de vitelo e os outros vão ser glóbulos polares. Se, por exemplo, essa mulher tiver alguma coisa que impeça ela de produzir o vitelo suficiente, então ela vai ser infértil? Então, boa pergunta. É importante você entender que cada ciclo desse é diferente do outro. Cada um é diferente do outro, certo? Para uma mulher apresentar em todos os ciclos um óvulo com pouco vitelo, tá? E caracterizar a infertilidade, isso não vai acontecer. Por quê? Porque mesmo com pouco vitelo, o que vai caracterizar se vai vingar ou não esse embrião é o percurso dele na tuba uterina depois que ele foi fecundado. Então, tem que entender o quanto foi de pouco vitelo para inviabilizar, por exemplo, para matar esse embrião antes que ele chegue, matar de fome, vamos dizer assim, antes que ele chegue no útero. Né? Então, ela não vai ser infértil por conta de ter pouco vitelo no ovócito. Tá? E é aquilo que eu te falei, para ela poder ser infértil por conta disso, toda vez que ela formar um ovócito, vai ter que acontecer isso. E é pouco provável que isso aconteça. Pode ocorrer em algumas ocasiões. Ela pode ser menos fértil por conta disso. Agora, totalmente infértil é difícil. A mulher, às vezes, ela pode ser infértil, por exemplo, por apresentar uma anomalia hormonal. Então, ela passa a apresentar uma anomalia hormonal que vai inviabilizar isso aqui acontecer. Então, ela pode ser infértil por conta disso. Ela pode não ser infértil, mas ter dificuldades de engravidar, né, por conta de apresentar uma tuba uterina muito fina. Então, a fecundação acontece aqui. Quando o ovócito começa a vir para cá, o embrião começa a vir para cá, ele se prende aqui. Ó. Ao se prender aqui, nós temos uma gravidez ectópica. Né? É uma gravidez que está acontecendo fora do útero. E, nesse caso, não tem jeito. Vai ter que tirar o bebê e vai ter que tirar a tuba uterina em algumas ocasiões. Certo? E aí, o ideal é que se faça uma inseminação artificial. Com os próprios óvulos dela, com os próprios espermatozoides do marido dela, mais uma inseminação artificial que introduz o embrião diretamente aqui no ovário dela, sem ter que passar por aqui, naturalmente. Essa é outra característica. Ela pode ter, por exemplo, um útero infantil, então vai acontecer tudo isso normalmente, beleza, tranquilo, só que esse útero aqui é pequenininho. Quando vem para poder formar a anidação aqui, o embrião não se fixa. Então, ele sempre vai estar sendo perdido. Tá? Sempre está abortando, ela não consegue engravidar. Então, você tem uma infinidade de possibilidades, né? O ovário policístico, por exemplo, pode gerar infertilidade,
né? Porque vai chegar um momento que isso aqui está tão inchado, que não vai permitir a ovulação. Então ela para de ovular. Então ela não tem como engravidar, entendeu? Então existem muitas possibilidades de infertilidade. Mas nessa que você falou, é pouco provável. Tranquilo? Tranquilo. Mais perguntas, dúvidas? Tranquilo aí, todo mundo? Tranquilo. Bom, eu tenho aqui um outro esquema mostrando a mesma coisa, né? E aqui ainda mostra o espermatozoide já penetrando para poder gerar a divisão e caracterizar a formação do óvulo, tá? Bom, a gente vai entrar agora, faltam 15 minutos para terminar a aula, mas eu vou entrar falando disso aqui com vocês, porque é deveras importante, muito importante, e isso costuma cair em vestibular. Tá? A galera costuma cobrar bastante isso. Então, esse esquema é um esquema muito interessante, onde eu observo vários parâmetros de análise do ciclo menstrual. Né? Então, aqui em cima, eu tenho o ciclo ovariano, né? Aqui eu tenho o parâmetro temperatura ao longo desse ciclo menstrual. Aqui eu tenho a variação dos hormônios hipofisários, FSH e LH. Aqui eu tenho a variação dos hormônios ovarianos, estradiol, ou estrogênio, ou estrógeno, tanto faz, e progesterona. Aqui eu tenho uma visão do útero, né, em relação ao crescimento do endométrio, e aqui uma outra visão mais macroscópica da estrutura do crescimento do útero, né, e do percurso do óvulo e no segundo momento do ovócito a partir desse ciclo menstrual. Tá? A parte mais importante é exatamente a análise desses hormônios aqui. É isso aqui que cai e cai bastante. Tá? Então vamos entender como isso acontece. Primeiro dia de menstruação, eu passo a contabilizar primeiro dia do ciclo menstrual. Tá? Então é o dia 1 que você observa aqui. Se você analisar, eu tenho o ovócito, folículo, pequenininho, a temperatura da mulher está normal, 36 a 37 graus Celsius, na verdade 36, né? 36 e um pouquinho, né? Como é o primeiro dia de menstruação, a menstruação está altíssima, então ela vai descer bastante, né? Esse endométrio aqui, conforme você está vendo, ele está bem grosso, tá vendo? A grossura dele está bem significativa. E aqui você observa a menstruação acontecendo. Bom, os 2 hormônios estão zerados, ou melhor, os 4 hormônios estão zerados. E aí, a partir disso, quando está chegando por volta do 4º dia, antes do 4º dia, você já percebe que acontece um aumento do FSH, que o próprio nome diz, é o hormônio folículo estimulante, ou seja, o hormônio que estimula o folículo ovariano. E quando ele começa a aumentar, ele estimula esse folículo ovariano, que também começa a aumentar. A mulher ainda está menstruando quando isso está acontecendo. Isso aqui já pertence ao ciclo que está vindo. Esse ciclo aqui que está indo embora, né? Provavelmente aqui nessa menstruação vai ter um ovócito 2 indo embora. Correto? E já está iniciando o outro. Bom, ele está crescendo, esse folículo ovariano, e quando esse folículo ovariano cresce, ele começa a produzir um hormônio ovariano, que é o estradiol ou estrogênio, que você observa aqui, ó, ele crescendo. Só que tem uma particularidade importante que vale a pena você anotar, que é o seguinte: como eu estou falando de hormônio, o hormônio tem muito essa característica de apresentar o que nós chamamos de feedback. Tá? Então, o hormônio ele vai apresentar feedback com outro hormônio. E, no caso do FSH, observamos um feedback negativo com o estradiol ou estrogênio. O que é o feedback negativo? Quando um aumenta, o outro diminui. Correto? Então, o hormônio que estimulou, que é o FSH, a produção do estradiol, quando você tem um aumento das concentrações de estradiol, eu percebo que vai começar a acontecer o quê? Um declínio do FSH. Tá vendo? O estradiol que é estimulado pelo FSH, por que, Marcelo, o estradiol é estimulado pelo FSH? Porque é o FSH que estimula o aumento do folículo. E é o folículo que produz estradiol.
Ou seja, se ele é estimulado pelo FSH, ele desencadeia a produção de estradiol, que faz com que aconteça a inibição do FSH. Isso está por volta aí do 12º dia a contar do primeiro dia de menstruação. Tá? 11º, 12º dia, certo? E quando acontece esse declínio do FSH, que você está vendo aqui, eu percebo que se o declínio do FSH aconteceu, isso quer dizer que ele deixou de estimular o folículo ovariano. Esse folículo ovariano, então, o que faz? Para de produzir estradiol. E você tem um declínio significativo de estradiol aqui. Esse declínio de estradiol, se eu não tenho mais inibição de FSH, quem estava inibindo era o estradiol, eu percebo que nesse ponto aqui eu passo a ter um aumento desse estradiol. Simultaneamente a isso que eu estou falando, eu percebo que tem um outro hormônio que por volta do 13º dia, ele tem um aumento significativo, que é o hormônio hipofisário, conhecido como hormônio luteinizante. E exatamente nesse momento, onde eu tenho estradiol baixo, progesterona baixa, FSH e LH no seu pico, está percebendo que é o pico dos dois? É exatamente nesse momento que o hormônio luteinizante, por que ele é o hormônio luteinizante? Porque ele é o hormônio que determina a formação do corpo lúteo. E como é que o corpo lúteo é formado? A partir do momento que acontece a ovulação. Então, o hormônio luteinizante, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. O que ele faz? Ele, ao permitir que aconteça a ovulação, a saída do ovócito 2 desse folículo, esse folículo se transforma em corpo lúteo. Então, isso acontece simultaneamente. Então, o hormônio luteinizante, anote que é importantíssimo, ele é responsável pela formação do corpo lúteo, mas também é responsável pela ovulação. Bom, o que você identifica aqui? Esse corpo lúteo que foi formado, tá? Que está aqui agora, e esse pico que você está observando, vai declinar, conforme você identifica aqui. Marcelo, por que declina? Porque esse corpo lúteo agora passa a produzir progesterona e estrogênio. Se você analisar comigo, você vai perceber que o aumento do estradiol aqui também define o aumento do endométrio. Certo? Esse aumento do endométrio que você está vendo aqui é estimulado pelo estradiol. Só que chega nesse momento aqui do 14º dia, ele está um declínio absurdo. Certo? Então, o que vai acontecer? Esse corpo lúteo, que agora foi recém-formado, vai passar a produzir progesterona, que você observa aumentar aqui absurdamente, e também estrogênio. E olha que interessante. O estrogênio ou estradiol inibia quem? FSH. Olha o FSH verdinho aqui, ó, lá embaixo. E outra coisa que é importante você entender é que, bem como existe um feedback negativo entre estradiol e FSH, também vai existir um feedback negativo entre progesterona e hormônio luteinizante. Quando você identifica o aumento do hormônio da progesterona aqui, você vai identificar um declínio do hormônio luteinizante aqui. E aí, durante toda a fase pós-ovulatória, também conhecida como fase lútea, você tem progesterona e estrogênio em alta. Só que esse corpo lúteo aqui não é para sempre. Esse corpo lúteo começa a definhar, começa a diminuir. E ao definhar e diminuir, ele também começa a determinar uma produção menor de progesterona e de estrogênio. E essa produção de progesterona e estrogênio começa a declinar. Esse ponto você identifica o quê? Um endométrio extremamente irrigado. Só que o que está mantendo esse endométrio extremamente irrigado é exatamente a concentração alta de progesterona e estrogênio. Quando essa concentração declina, automaticamente não tem como manter mais esse endométrio, e aí eu configuro a menstruação, ou seja, início do próximo ciclo, configurando o primeiro dia de menstruação. É exatamente quando você começa a ter um outro folículo sendo estimulado pelo FSH, e aí tudo vai acontecer novamente. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Não, tá tudo certo por mim. Tranquilo. Por mim também. Tranquilo? Bom, alguns macetes importantes, porque quando o cara cobra isso, ele joga o gráfico para você e pergunta que hormônio que são. Tá? Então, alguns pontos interessantes para você poder se ligar. Quais são os hormônios que eu vou identificar no gráfico como sendo FSH e LH? São aqueles hormônios que no dia fértil, no 14º dia, que é o dia fértil, tá? Esses hormônios vão estar em pico. Então, ó, luteinizante é o que vai estar em maior quantidade e... Desculpa. O luteinizante é o que vai estar em maior quantidade e o FSH é o que vai estar também em maior quantidade, mas um pouco abaixo do luteinizante. Então, eu já sei que quando me derem um gráfico sobre menstruação, sobre ciclo menstrual, e me perguntarem quem é o luteinizante, quem é o FSH, eu vou procurar sempre o quê? O ponto que está me dando o 14º dia, tá? O que está em maior quantidade ali é o LH e o que está em menor quantidade ali é o FSH. Então, já sei como achar os hormônios hipofisários analisando as suas concentrações no ciclo menstrual. Marcelo, como é que eu faço para poder achar os hormônios ovarianos? Muito fácil. Esse período aqui, de 1 ao 14º dia, eu chamo de fase folicular ou fase pré-ovulatória. E do 14º ao 28º, eu chamo de fase lútea ou fase pós-ovulatória. Correto? E aí você vai analisar para poder identificar os hormônios ovarianos exatamente a fase o quê? A fase pós-ovulatória. Porque quando você analisa e identifica a fase pós-ovulatória, você vai perceber que nessa fase existe um hormônio que está lá no alto e um outro que está lá embaixo. Só. Por quê? Porque os outros dois, que é FSH e LH, vão estar em zero praticamente. Aquele que está mais alto, em maior concentração, na fase pós-ovulatória, é progesterona. E aquele que está em menor concentração, também em concentração alta, mas uma segunda maior concentração, é o estrogênio. Então, acabei de identificar quem são esses dois hormônios ovarianos, analisando a fase pós-ovulatória. Certo? Certo. Campelo, Pois não. o 14º dia vai ser o dia fértil num ciclo menstrual regular e irregular? Boa, excelente. Quem está perguntando? Maria Eduarda. Maria Eduarda, excelente pergunta. Tá? Seguinte, o dia fértil, dentro desse contexto que eu estou mostrando para você, só vai estar relacionado a um período regular, que hoje em dia nós sabemos que é muito difícil. Tá? Então, num período regular, o dia fértil é o 14º dia. É claro que você tem que levar em consideração que eu estou falando num período regular sem a utilização de anticoncepcionais. Porque quando se utiliza anticoncepcional, isso aqui fica regradinho, bonitinho. Agora, ele não vai ser nem dia fértil, porque se está usando um período, um anticoncepcional, isso quer dizer que não vai estar tendo nem ovulação. Correto? Então, num período normal, tá? Num período regular, sem utilização de anticoncepcionais, o 14º dia é o dia fértil. Quando isso acontece, na verdade, quando isso acontece, não. Quando uma pessoa apresenta uma desregulação do seu ciclo menstrual, nem inventa a famosa tabelinha, porque vai se dar mal. Que aí você não tem como... Só para você ter ideia, para uma mulher usar a tabelinha com eficácia, aumentando a sua eficácia, porque a eficácia não é tão significativa assim, aumentando a sua eficácia, ela tem que analisar o seu ciclo menstrual ao longo de 6 meses a 1 ano e perceber que o dia fértil, a menstruação, vai estar vindo sempre naquele mesmo dia. A partir daí, ela pode usar, né, a tabelinha como método contraceptivo. Só que existem, por exemplo, muitos pesquisadores, né, e eu costumo até dizer isso também, que eu falo que não existe, por exemplo, um método contraceptivo onde você tem 20% de falha. Né? Então, em cada 5 mulheres que utilizam a tabelinha, uma vai engravidar. Correto? E se você faz um comparativo com a camisinha, por exemplo, que é um dos métodos contraceptivos mais eficazes,
você tem 0,01% de falha em camisinha, tá? Então, quer dizer, é aumentar em proporções assim absurdas a possibilidade de gravidez, correto? Então, esse é um contexto. Eu não estou falando isso porque você perguntou, é porque eu estou pegando o gancho, tá? Sobre o lance de tabelinha, falando sobre isso. Então, eu estou pegando o gancho e estou falando isso. Então, para você ter um 14º dia realmente acontecendo aí, um dia fértil, né? Tem que ter uma menstruação muito regrada. Lembrando que existe um dia fértil, mas existe um período fértil, que você conta de 3 a 4 dias para cá e 3 a 4 dias para cá. Então, dá mais ou menos do 10º ao 18º dia um período fértil. Nesse período, não pode ter relação. Por quê, Marcelo? Muito simples. O nosso querido amigo espermatozoide, ele é um Highlander, né? Ele, para morrer, tem que acontecer muita coisa. Então, o que acontece? Ele vai ficar vivo no corpo da mulher cerca de 72 horas, ou seja, 3 dias. Às vezes até mais do que isso. Então, esse malandro, vamos dizer que a mulher tem a relação sexual no 11º dia, no 14º, ele vai estar na tuba esperando, na tuba uterina esperando o óvulo. Vem, esperando o ovócito, vem, pode vir. Entendeu? Ele vai estar lá, vivão. Ele não, eles, né? A galera, a turma toda. Que não só, são milhares, milhões. Então, por isso que a gente tem um período fértil, tá? Além da gente caracterizar esse dia fértil. Dúvidas, perguntas? Ô, Marcelo, você Oi. falou que o óvulo, o ovócito, não lembro, acho que o óvulo, tinha o vitelo para nutrição. Mas o que vai fazer a nutrição do espermatozoide se ele sobrevive tanto tempo? Excelente pergunta. O que vai acontecer é o seguinte: esse espermatozoide, quando é depositado na vagina, eu comentei com vocês que existe uma vesícula seminal que está produzindo um líquido seminal extremamente rico em carboidratos, tá? E o que acontece é o seguinte: o espermatozoide ele vai subir, só que o espermatozoide ele não vai subir um de cada vez. Ele vai subir em conjunto. E ao subir em conjunto, ele leva parte desse sêmen junto com ele. Ou seja, ele vai estar subindo rodeado desse sêmen. E ao subir rodeado desse sêmen, ele passa a ter ainda nutrição para ele poder conseguir chegar lá na tuba uterina. Certo? Certo. Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Bom, aqui eu tenho uma fotomicografia bem interessante que foi me dada até por uma aluna minha que hoje é médica, né? Eu tenho essa foto há muito tempo, porque ela conseguiu o exato momento onde estava acontecendo a ovulação, né? Então, isso que você está vendo aqui atrás, num rosa bem clarinho, é o ovário, né? Isso aqui é o folículo ovariano, né? Então, isso que você está vendo aqui seria essa situação, deixa eu ver aqui, ó. Seria essa situação aqui, ó, né? Ele assim, rompendo a estrutura do ovário, né? E essa estruturazinha que você está vendo aqui e que está saindo aqui, ó, é o ovócito aqui, ó, liberando o ovócito. Então, o cara conseguiu fotografar exatamente no momento que estava acontecendo a ovulação, certo? Na verdade, tem um erro aqui, né? Porque ele está falando que é óvulo, e não é o óvulo, é o ovócito 2, né? Mas, pela foto maravilhosa, a gente, com certeza, deve ser um profissional muito bom para conseguir pegar isso aí. A gente dá um alívio. Não bate muito em cima do cara, não. Alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tá tudo certo. Beleza pura? Bom, seguindo a postura de vocês, deixa eu ver aqui. Seguindo a postura de vocês, ele vai falar
de fecundação. E fecundação está aqui. Ó. Ele comenta e fala de fecundação. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o ovócito sendo liberado, né? Se você perceber, se você... Aqui, deixa eu tentar aumentar um pouco isso aqui, fazer uma loucura aqui. Uma doideira. Depois eu volto ao normal, só para você poder visualizar. Se você perceber, esse ovócito 2 que está aqui, ele tem uns risquinhos aqui, tá vendo? Esses risquinhos que você está vendo aqui é a estrutura do ovócito 2 ainda em metáfase 2. Porque o ovócito 2, ele é formado, tá? Ele vai ser formado, aí ele entra na segunda meiose, só que ele para na metáfase 2 da meiose 2. E essa metáfase 2 da meiose 2, ela só termina quando acontece a fecundação aqui. Correto? Daqui a pouco eu vou mostrar isso melhor para você. Deixa eu voltar isso aqui ao normal, porque ficou loucura. Bom. Então, nesse caso, o que você observa é exatamente esse detalhe. Então, esse ovócito 2, quando ele sai do ovário, ele já entrou em meiose 2, ou seja, ele já está nessa situação aqui, ó. Desculpa, vou botar aqui. Ele já está aqui, ó. Ele já entrou em meiose 2. Já aconteceu a prófase 2 e ele está estagnado em metáfase 2 da meiose 2. Então, a meiose ela já começou. Só que se essa mulher não for fecundada, ela não vai terminar. E aí ela vai liberar um ovócito 2 que está em metáfase 2. Correto? Bom, o que vai ocorrer nesse fenômeno de fecundação? O espermatozoide, então, vai vir aqui e vai configurar isso que você está observando. Então, eu tenho aqui, né, um aumento dessa região. Então, você observa aqui o que nós chamamos de corona radiata, que é um conjunto de células que vem do próprio ovário. Então, essas células que vocês estão observando aí são células do próprio ovário que se desprendem e saem junto com o ovócito 2. Tá? Aqui você vai ver a famosa zona pelúcida, em verde, e aqui você observa a membrana do ovócito. Tá? Se você tiver também um pouquinho de... Deixa eu aumentar aqui, também fazer aquela loucura que eu fiz anteriormente, aquela doideira. Se você tiver um pouquinho de atenção, você vai perceber, ó, que quando o espermatozoide ele joga o seu pronúcleo masculino lá dentro, é exatamente quando acontece a anáfase 2. Ó. Isso aqui está acontecendo por quê? Porque estava uma metáfase 2 e agora aconteceu uma anáfase 2, começou a separar os cromossomos. Essa separação vai dar origem a um pronúcleo feminino, que é o óvulo, e um outro corpúsculo polar. Tá? E aí, o que você observa é essa situação. Ó. Olha que interessante. Esses dois corpúsculos polares aqui são oriundos dessa divisão aqui. Ó. Tinha um corpúsculo polar só, se divide e dá em 2. Correto? Então, é isso que você está vendo aqui. Tá? E aí, o que vai acontecer? Aquele pronúcleo, aquele espermatozoide que entrou, desencadeia a divisão, formando o que nós chamamos de um pronúcleo feminino, tá? E mais um corpúsculo polar, que aí não mostra, que vai ficar preso aqui. Esse pronúcleo masculino, então, vai se juntar, caracterizando o que a gente chama de fecundação propriamente dita, né? Ou cariogamia ou anfimixia, determinando, então, que automaticamente eu tenho um ovo zigoto que já entra em clivagem, que já entra em divisão. E aí você vai ter 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, cerca de 16 a 32 células, formando uma estrutura chamada de blastocisto. Esse blastocisto, então, né, vai ser essa estrutura que vai estar chegando aqui. Ó. Mas antes de formar um blastocisto, tinha uma massa compacta de células, que é essa que você está vendo aqui, que se chama de mórula. Isso vai estar acontecendo por volta do 4º dia, 4º, 5º dia. E exatamente nesse momento que se configura um fenômeno conhecido como nidação,
que é exatamente quando esse blastocisto, tá? Ele se fixa no endométrio que está repleto de vasos sanguíneos, porque está esperando vir, né? Está fazendo parte do ciclo menstrual. E, dessa forma, então, eu tenho a fixação desse embrião, né? O início dessa fixação. Lembrando que, para poder fechar aqui, ainda falta 2 minutinhos, para ocorrer essa fixação, tá? Vai acontecer o seguinte, ó. Se você perceber aqui, ó, isso aqui é o blastocisto, isso aqui é o endométrio todo dado, tá? E esse blastocisto, ele se divide em 2 regiões. Ele vai ter esse conjunto de células amarelas aqui que você está vendo, periféricas, que recebe o nome de trofoblasto, e vai ter esse conjunto de células aqui, ó, em azulado, que recebe o nome de embrioblasto. Esse trofoblasto que entra em contato direto com o endométrio vai ativar um fenômeno desencadeando a formação de uma estrutura chamada de sincício trofoblasto. Esse sincício trofoblasto vai ser o quê? Vai ser a estrutura que vai produzir um outro hormônio chamado de HCG, gonadotrofina coriônica, que vai mandar informação lá para o corpo lúteo que essa mulher está grávida, tá? Para não fazer com que aconteça a descamação do endométrio e para esse embrião, então, conseguir se manter ali até o 9º mês de gravidez. Correto? Isso aí eu explico melhor para vocês na semana que vem, porque a aula de amanhã à tarde é a nossa